Outra ferramenta interessante é a interface ou implements. A interface nada mais é do que um contrato que, quando assumido por uma classe, deve obrigatoriamente ser implementado. Então, basicamente, você vai utilizar a interface quando você tiver muitas classes que podem conter os mesmos métodos, porém, esses métodos podem ser executados de maneiras diferentes. Então, você vai ter várias classes que utilizam ali o mesmo método. Então, cada classe deve executar diferentemente este método. Então, para isso, nós vamos utilizar uma interface. Então, um exemplo de utilização de interface, ela é muito utilizada para a gente tratar eventos de cliques. Vou dar um comente aqui. E agora vamos seguir, vamos criar uma implemente, né, uma interface. Nós vamos aqui em New. E aí eu vou criar Java Class. E agora eu vou escolher aqui, ó, em vez de deixar em Class, eu vou escolher Interface. Eu vou chamar essa interface de presidente. Então, entra aqui após a chave aberta. E agora eu vou criar um método para identificar um presidente. Eu vou chamar esse método de ganhar eleição. Um cidadão, para ser presidente, ele precisa ganhar uma eleição. Então, para ser presidente, independente do país que utiliza esse presidencialismo, o presidente precisa ganhar a eleição. Então, precisa ganhar a eleição. E agora eu vou criar classes diferentes para utilizar esse mesmo método através dessa interface. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe chamada cidadão brasileiro. E uma outra classe chamada de cidadão americano. A ideia aqui é que essas duas classes utilizem, na verdade, o método ganhar a eleição da interface presidente. Então, para ser um presidente nos Estados Unidos, o cidadão americano precisa ganhar a eleição nos Estados Unidos. E para ser o presidente no Brasil, o cidadão brasileiro precisa ganhar a eleição no Brasil. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar o implements aqui depois do nome da classe. Então, vamos tirar implements e aí você vai utilizar, né, fazer esse contrato, né, através da interface presidente. E agora, para a gente poder utilizar aquele método, nós vamos utilizar o public. Observe que quando eu escrevi public, ele já ofereceu para mim para escrever a sintaxe, né, para a gente poder utilizar a interface presidente. Então, eu só vou escolher aqui embaixo que ele já vai escrever para mim. Então, basicamente, essa é a sintaxe. Você pode ver que nós temos aqui o override. E aí, por que override? Porque nós vamos utilizar o método ganhar eleição da interface presidente, mas de maneira diferente. Então, aqui, por exemplo, e aqui ele vai ganhar a eleição no Brasil. Já, na verdade, aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos.
Já no Brasil, nós teremos a mesma coisa, só que ele vai ganhar a eleição no Brasil agora, né, ao invés de Estados Unidos. Então, novamente, quando eu digito public, ele já oferece para mim. Então, eu vou utilizar essa sintaxe pré-escrita. E aí, agora eu vou colocar system ganhar a eleição no Brasil. Então, basicamente, o que nós fizemos foi utilizar o mesmo método por várias classes, né? No caso, eu tenho o cidadão brasileiro e cidadão americano, mas de maneiras diferentes. Observe que todas elas estão utilizando o método ganhar a eleição. Mas no Brasil utiliza-se esse método de maneira diferente e nos Estados Unidos a gente utiliza ele de outra maneira também. Mas o interessante é que para ser presidente, ambos precisam ganhar a eleição. O que muda é a forma como eles vão utilizar esse método. Então, basicamente, toda vez que você tiver que fazer um contrato desse tipo, você vai utilizar o implements e uma interface.